Ser bem uma entrevista aqui, vai ser uma mesa redonda. A gente vai bater um papo com 4 empreendedoras. O tema dessa mesa redonda aqui é empreendedorismo feminino. Nessa segunda-feira, nós estamos recebendo aqui a Michele Bork, sócia da Bork Cervejaria, que está à frente do marketing, inovação e eventos da marca, engajada em promover o empreendedorismo feminino. A mãe e cunhada também trabalham na empresa. Também recebemos nessa manhã a Arlete Regilene Scos, gestora do Serviço de Cultura e Turismo do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, o SINV. Ela nos traz dados e informações das mulheres ligadas ao setor do turismo na região, tem muito conhecimento nessa área. A Graziela Negerbon, empresária do setor da moda, que tem lojas na cidade, também é criadora da marca Hacienda, que envia produtos para todo o Brasil. Além da moda, ela também se dedica a outra paixão, que são os vinhos, veja só. E também recebemos a Tatiana Ronczarek, hoteleira de Timbó, Parque Hotel Timbó, e presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau e região. Muito atuante no setor, na cidade e região, tem experiência de 18 anos no ramo e é a primeira mulher a presidir o sindicato. Também é diretora da Ablutec e da Instância de Governança do Vale Europeu. Veja só o calibre da mulherada que estamos recebendo hoje aqui no Repórter Cultura para essa mesa redonda. Vamos começar em ordem, então, que eu fui anunciando aqui. Muito bom dia, Michele, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Arlete Regilene Scos, bom dia para você. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar novamente aqui para falar um pouco do turismo da nossa região. A Graziele Negerbon, muito bom dia, Graziele. Bom dia a todos. E a Tati, muito bom dia, Tatiana. Bom dia. Vai ser muito bom estar aqui com elas e com você. Muito bem. Nosso tema aqui é empreendedorismo feminino. Eu prefiro chamar de empreendedorismo apenas, mas a gente sabe que nos dias atuais, apesar de tanto que se fala, de que os direitos já são iguais, de que homens e mulheres atuam de forma igualitária, a gente sabe ainda dos desafios que as mulheres enfrentam frente aos seus negócios. Então vamos falar, primeiramente, nós vamos falar dessa dificuldade. Nós vamos fazer uma mesa redonda aqui, não necessariamente todas vão falar do mesmo tema, porque temos muita coisa para conversar. Então, Tati, já que você está mais próxima do microfone aí, Tati, nos nossos dias, quais as dificuldades que você percebe ainda que as mulheres enfrentam frente aos negócios? Existe? Existe. Acho não. Tenho certeza que em todas as áreas, a gente estava comentando um pouco antes de eu entrar aqui, por mais que a mulher se destaque por trabalho, por estudo, por tentar cada vez ficar melhor em cada uma dessas áreas de profissão, ainda existe um preconceito. Existe preconceito e existe, por exemplo, na área do turismo, principalmente, na hotelaria especificamente, mas a mulherada está em maioria, mas ainda existe uma diferença salarial bem razoável quando você vai falar sobre o quanto uma mulher ganha, o quanto um homem ganha na hotelaria. Estou dizendo nos níveis mais altos da hotelaria, né? Mas 90% da hotelaria, acho que hoje é ocupada por mulheres. As mulheres estão dominando a hotelaria. Michele, também eu vou fazer a mesma pergunta para você. Você já falou até sobre esse tema, se não me engano, aqui em algum momento no Repórter Cultura. Mas acho que você contava até um fato, não sei se foi no ar ou se a gente comentava alguma situação aí, de que quando você se apresentou como proprietário, era uma reunião e que estavam procurando o dono da empresa. Era mais ou menos isso? Isso aconteceu. Para fazer o cadastro da empresa, eles pediram o documento do dono da empresa, eu mandei o meu. Daí estava meio ilegível, mas se pudesse ser o do dono é melhor. Se pudesse ser o do dono é melhor, como se não puder. E aí ainda tem mais um tabu aí,
que a Michele representa, que é dona de uma cervejaria. A cerveja é muito, né? É muito ainda culturalmente ligada ao É um homem. estereótipo, né? É exato. masculino. Acontece bastante, né? É dominado, o mercado de cerveja é dominado pelos homens, mas tem muita mulher entrando, fazendo cerveja, sendo sommelier de cerveja, conhecedora de cerveja e administrando muitas empresas. Isso é o que a gente estava falando, em todos os setores as mulheres estão se sobressaindo e é importante isso, né? Essa coisa de estereótipo não é legal. A gente tem capacidade e conhecimento para assumir as nossas áreas. Com certeza, sim. E como é que você já participou de feiras ligadas à área e tal? Como é que é quando se reúnem lá os proprietários e chega os proprietários, né? Que aqui estão falando quando eu falo proprietário, a gente fala de todos os gêneros, mas quando chega a Michele, tem outras proprietárias também ou você hoje é uma exceção aí no mercado? Não, tem outras. Aqui no Vale eu tenho uma de Gaspar, que é muito minha amiga, inclusive. Agora conheci a esposa de um proprietário que está sempre junto. Então, não sou mais a única. No passado, quando eu comecei a fazer cursos, eu era meio que a mosquinha branca no meio, né? Mas hoje em dia a gente já está aparecendo umas outras por aí. O Grazi, você, Grazi, na tua área, na área da moda, eu acho que daí os homens é que já não tem espaço, muito espaço. Era o que a gente estávamos conversando antes de entrar, que a moda realmente dominada por mulheres, mas fabricantes são homens, representantes, na maioria são homens, modelistas, estilistas, ainda é um setor ainda muito dominado por homens. Muito dominado por homens, é interessante. Vai numa lógico, feira... nessas funções aí que você falou, realmente pensando sim, um pouco, sim. né? Os representantes, enfim, os proprietários. Os proprietários, modelistas e especialistas ainda tem muito homem, mas mulherada, como diz a Tati, está dominando e estamos aí. E na gestão pública, Arlete, como é que você está vendo as mulheres conquistando cada vez mais espaço? Olha, eu vejo assim que na gestão pública a mulher ainda luta muito pelo seu espaço, né? Eu acho que não só na questão empresarial é difícil esse reconhecimento de que sim, a mulher tem o potencial e o conhecimento para fazer da mesma maneira como o homem. Então, eu sempre falo assim que no momento que perceberem isso, que um pode ser parceiro do outro e essa troca tem que ser mútua, no setor público a mulher ainda tem que correr muito atrás dessa representatividade, né? Então, mostrar a questão de que você tem o conhecimento, sim, de poder ajudar ainda mais na questão das políticas públicas, da implementação e até mesmo para resolver problemas, porque setor público não é só menos felicidade, é mais problemas. Enfim, eu vejo que a mulher ainda luta muito por esse espaço, mas a gente tem ótimas profissionais, nós mesmos no CINV, um diretor executivo, Fernando Tomazelli, e as gestoras são duas mulheres. Né? No setor da cultura e turismo sou eu, e no setor de licenciamento ambiental e na gestão dentro lá do resíduos sólidos e tudo, então é a Sandra. Então, a gente sabe que praticamente é só o público feminino, masculino com quem a gente lida, mas na gestão pública do turismo, nas prefeituras, a ascensão das mulheres tem sido um pouco maior agora. E a gente sabe que a mulher tem uma sensibilidade para poder realmente discutir essa questão pública do turismo, porque conseguir perceber pequenos detalhes para o atendimento e até mesmo você ter na organização da cidade, o embelezamento, os jardins, praças, enfim, a mulher tem uma sensibilidade muito maior do que o homem. A questão toda se resume a mérito, que a gente tivesse mecanismos onde o mérito, não importa se é mulher ou se é homem, né, não importa o gênero da pessoa, mas é a capacidade. Então a gente deveria sim
tanto no setor público quanto no privado, que as empresas, os órgãos públicos, eles tivessem aí mecanismos onde o mérito fosse o gatilho, né, para a promoção, para que alguém pudesse se destacar. E, Tati, você tem uma posição ainda como foi sendo a primeira mulher que foi presidir um sindicato, que sindicato também, né? O presidente do sindicato, normalmente a gente vê um setor bastante dominado pelos homens. Como é que é isso? E uma outra pergunta também já, como é que é liderar homens? Então, essa quebra de paradigmas do sindicato foi forte, sim. Não digo que até agora eu ainda fico pensando assim, foi uma quebra mesmo. Foram 40, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares tem 40 anos. E nesses 40 anos é um dos sindicatos mais antigos aqui da região do Vale Europeu. E nesses 40 anos ele foi realmente sempre, né, só homens. Ainda é assim, hoje tem a Intersindical, que é um grupo de presidentes de sindicato, em que às vezes eu fico, estão todos homens. Um do que eu mais admiro ainda é o seu Ângelo. E eu acho assim, foi muito bacana ter conseguido e quebrar esse paradigma. Agora, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Com relação ao respeito de... como é que eu vou te explicar? Os sindicatos em si, normalmente, têm pessoas mais velhas, assim, que administram, né? Então, existe toda uma cultura de como eram administrados ou como são administrados alguns. E essa mudança, essa modernização do ponto de vista do sindicato, deixar de ser um sindicato e ser mais uma associação que presta algum serviço para os associados, mas também representa eles política e comercialmente e em todas as funções que o sindicato deve representar, essa é o meu sonho de mudança. Quando eu entrei no sindicato, eu tinha um sonho que eu já falava antes e que eu queria, era conseguir montar um centro de dados do turismo, no geral, aqui como gestão de hospedagem e alimentação, para o Santa Catarina, para o Vale Europeu, porque tudo que eu precisava saber eu não conseguia encontrar. Esse é um sonho e... que bom que algumas... Já aconteceu esse sonho, que eu já estou lá há 6 anos, né? Já estou quase na terceira gestão. Mas tem muita coisa para ser feita para essa mudança de deixar de ser o sindicato com aquele preconceito de sindicato e ser um órgão associativista, prestador de informações, prestador de serviço, de ensino, enfim. Michele, você tem na história aí da empresa que você administra, aí tem também uma outra situação que é sui generis ali, porque a empresa, ela, até determinado momento, foi administrada pelo seu pai e, de repente, a Michele assume. Aí tem essa transição também de gestão. Uma coisa é quando o negócio já foi idealizado e iniciado pela mulher. Outra coisa é quando ele vinha sendo administrado, né, pelo pai, enfim, e agora a mulher assumir. Isso foi uma dificuldade, teve um ingrediente de dificuldade maior nesse aspecto? Na verdade, meu pai sempre apareceu muito, né? Como a persona da Cervejaria Borck, o fundador. Mas desde o começo ele foi administrado pela minha mãe. A minha mãe sempre esteve à frente da parte administrativa, vendas. Meu pai sempre foi muito operacional. Ele que fazia no começo entregas, ele que operacionalizava a coisa. Mas foi administrado para minha mãe. Teve dificuldade de qualquer forma, porque ela precisou sair da empresa e eu era muito nova quando assumi. Eu assumi em 2008. Então, naquela ocasião, eu não estava sozinha, eu estava com meu marido naquele momento e nós dois administrávamos a empresa, assim. Mas eu era muito nova, então eu tive que aprender muita coisa. E eu voltei para a empresa
no começo do ano passado, porque eu fiquei 5 anos em licença maternidade e cuidando do meu filho. Então, nesse processo que eu passei em casa, eu amadureci muito e voltei no começo do ano passado. Então, daí sim, me sentindo a gestora da empresa, sabe? Como amadurecida e tocando a empresa de fato, assim. Mas, assim, o processo de transição foi difícil por causa da minha imaturidade, assim, eu digo. Mas foi sempre administrado por mulher, mas foi sempre meu pai e minha mãe que idealizaram tudo, né? Então, não dá para dizer que ele foi pensado com uma cabeça masculina ou não. Apesar da minha mãe sempre ter sido muito pulso firme. Isso, o pulso firme, de novo, é uma característica de personalidade, não é de homem ou de mulher, mas é uma característica de personalidade. E, Grazi, o negócio ali da família, sempre a tua mãe, né, apareceu também, apesar do pai participar, mas sempre foi a mãe que esteve muito à frente. E isso facilitou para você, porque além de você ser mulher, você também começou jovem. E essa Sim. questão do ingrediente da juventude, como é que foi administrado? O pai e a mãe tocam as lojas né, juntos, o pai faz toda a parte administrativa, financeira, e a mãe sempre nesse trato com os clientes, com os fornecedores, mas sempre muito idealista de pensar que precisa trabalhar, precisa fazer por si só, precisa ter esse empoderamento de administração, de liderança, porque já viemos de uma casa com uma avó que faz isso conosco, então sempre tocando a gente para fora de casa, para fazer as coisas por si só. E a oportunidade da loja, a minha Impacto apareceu quando eu tinha 18 anos, ainda fazia faculdade, então ia de manhã cedo para a faculdade, à tarde administrava. E é a frase que eu mais me lembro da minha cabeça. Meu pai um dia colocou, então, as coisas na mesa, olha, custou tanto, eu vou dar para você. Esse é o teu negócio. Se você quiser amanhã fechar, se tu quiser amanhã dobrar, triplicar, é contigo. Então, assim, o pai e a mãe tá aqui, a gente vai ajudar, estamos na mesma profissão, dividimos o métier, né, do dia a dia, mas, assim, vai, luta, é teu. Administra. Administra. Se der lucro é teu, se O der ex- prejuízo sim. é teu também. Exato, o exemplo deles sempre ali, todo dia, de muito trabalho, sempre muito trabalho. Sempre aprendi que trabalho e honestidade não deixa ninguém nunca para trás, nunca vai te faltar nada, então tá ali todo dia. O ramo cervejeiro, como é que você está vendo? Porque o ramo cervejeiro é o seguinte, se você está bem, você festeja. Se você está mal, afaga as mágoas numa cerveja também. Então não tem tempo ruim, mas brincadeiras à parte aqui, como é que está o planejamento para esse ano? Isso. Com a volta dos eventos no ano passado, o mercado já deu uma boa aquecida. Querendo ou não, a gente festeja mais do que afoga as mágoas. Né? Então, mas são tudo estratégias para repensar o negócio nesses momentos difíceis, né? Então, a gente tem perspectiva para esse ano de muitos eventos, graças a Deus, né? A gente está podendo se reunir e comemorar. Então, no meu negócio, a gente está com algumas estratégias para ampliar o mercado, com o lançamento de alguns produtos novos. E a perspectiva é bem boa. Para mim, para a gente, né, 2022 foi um ótimo ano e eu acredito que 2023 vai ser melhor ainda. E a Grazi, né? Grazi, falando um pouco agora do mercado da moda e de marca, né? Que é onde que a Impacto trabalha e atua. Como é que você está vendo a perspectiva para o ano de 2023, esse início de ano? Como é que está sendo e como é que vai ser? Também pensamos aqui como as mulheres que estão aqui, que tendo bons produtos, teremos boas vendas, né? Os clientes, realmente a gente atende empresários da região, todo mundo está receoso, mas roupa, comida e festejar a gente sempre vai precisar, então focamos no produto, no atendimento. Falei com as meninas antes sobre o relacionamento, né? A gente não tem cliente, a gente tem relacionamento com os clientes, então essa ponte a cada vez nos liga mais com o nosso cliente final e sempre faz preferir buscar no nosso comércio local do que num site ou do que num shopping fora da cidade. Então a gente trabalha isso, trabalha relacionamento,
bom produto, bom atendimento. Muito bem, olha, gente, eu quero agradecer aqui a presença dessas moças aqui na nossa programação de hoje. Poderíamos ficar conversando muito tempo aqui, porque é muito gostoso, né? Quando o papo flui, o tempo passa também muito rápido. E esse segundo bloco foi justamente para a gente conversar sobre negócio e mostrar aqui que essas mulheres que estão aqui realmente são empreendedoras, estão à frente de negócios, estão à frente de associações, estão à frente de famílias também. Falávamos aqui há pouco que muitas, inclusive mulheres que trabalham com as mulheres que estão aqui, são responsáveis. E hoje a gente tem muito esses casos de mulheres que são funcionárias, mas que são as gestoras dos seus lares, até às vezes pela falta dos genitores aí dos seus filhos, enfim. E mesmo com eles, na presença deles, por exemplo, lá em casa, quem cuida do financeiro é a Patrícia, tanto do financeiro da empresa quanto do financeiro da casa. Então, é ela que coloca ordem no pardieiro. E Mulheres que são empreendedoras. mulheres, Lares, isso, justamente. Então, gente, para a gente fechar a nossa programação de hoje, essa mesa redonda aqui, vamos de novo enaltecer a participação de cada uma aqui e dizer, olha só, vemos aqui 4 mulheres empreendedoras com capacidade, mulheres que cuidam das suas casas, cuidam das suas empresas. E o que vale, na verdade, não é gênero, não é nada. Vale a capacidade, vale o empenho, vale a dedicação, isso que faz a diferença e que a gente possa ter cada vez mais, né, uma sociedade que entenda isso e pratique isso de fato. Tati, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, sempre que precisar, só Muito chamar. bem. Michele, um abraço para você, obrigado. Obrigada por nos ouvir. Arlete Regiane Scos, muito obrigado, Arlete. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. E a Grazi Negerbon também, muito obrigado, né? Obrigada a vocês.